Tem uma pergunta da professora Florence, que é o seguinte: indo além da questão conceitual, você não acha que a inclusão de ciência e tecnologia na economia criativa pode contribuir para a dinamização do setor? Ou, ao contrário, contribuiria para diminuir o potencial econômico da cultura? Tá, vamos lá. Essa discussão que eu falei Obrigado, professora Florence, né? Essa discussão em torno das políticas públicas e do próprio conceito. Obviamente, como eu coloquei, né? Interessa muito não apenas para mostrar a importância da economia criativa, mas para alavancar, né, como a professora colocou, alguns segmentos. Muitas vezes compensa, ou a intenção é essa, né, de a gente promover no pacote da economia criativa tudo isso. E eu, sinceramente, a gente tem, obviamente, que ter essa sensibilidade também de se adaptar ao mundo real, né? Então, assim, eu coloquei aqui a importância de a gente delimitar bem para poder mensurar bem. Mas, obviamente, se de repente eu estou ali convidado para pensar, para mapear uma economia criativa de determinado estado, determinada cidade, determinado país, inevitavelmente, outras questões devem ser colocadas. Eu acho que a gente até pode negociar algumas questões na prática, né, como a professora colocou, deixando de lado um pouco o conceito, envolvendo inclusive questões políticas e tudo mais, mas o cuidado deve ser tomado, né, porque se a gente não tiver mínimas delimitações, a gente cai no tudo e tudo é nada. E a questão da tecnologia, há inclusive, que até no âmbito conceitual, pessoas que não conseguem dissociar a tecnologia da economia criativa. Não, economia criativa não existe sem tecnologia, a tecnologia faz parte do próprio conceito. Eu considero que não, né, como coloquei para vocês aqui, eu considero que a tecnologia ela potencializa de forma inédita essa economia criativa com o devido resgate artístico e cultural. Ela potencializa, mas ela não se confunde com a economia criativa, até porque a inovação e a criatividade que ela envolve não tem essa pegada de arte e cultura que eu coloquei aqui. Agora, em termos políticos, a gente vê no Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente viveu uma experiência algumas experiências de economia criativa alocadas, né, no Ministério da Cultura, e aí havia aquela crítica, né? Será que está no lugar certo? Né? Alguns que tinham esse viés mais tecnológico e tudo mais, não, está no lugar errado. Essa visão retrógrada de é só cultura e tudo mais. Na verdade, conceitualmente, está correto. Na minha opinião, está, por exemplo, da cultura. O problema é que a cultura lá, naquele contexto, em diversos contextos, não necessariamente é o Ministério da Cultura como eu também acho que deveria ser, né? Com a amplitude que eu acho que deveria ter. Então, a minha opinião o Ministério da Cultura, por exemplo, hoje a gente tem secretaria, enfim, mas estando aqui uma questão de países, né? O Ministério da Cultura, devidamente alinhado com o potencial da cultura e a economia criativa, não fechado em visões somente sociais, identitárias da cultura, sem pensar, colocando como vilão o empreendedorismo, né, colocando muitas vezes como uma coisa meio, nossa, isso aqui é business, é capitalismo. Aí não, aí é ruim. Mas assim, um Ministério da Cultura, por exemplo, bem alinhado, bem desenvolvido bem amadurecido nesse sentido, aí eu acho que a economia criativa estaria no lugar correto. Agora, se de fato o Ministério da Cultura volta-se muito, para o que eu falei aqui, para um extremo muito social, para um extremo longe, distante do empreendedorismo, e, por outro lado, uma pasta tecnológica tem mais essa pegada, de novo, é uma questão da circunstância, é uma questão prática, deve ser pensada, mas eu acho que sempre deve ser considerados os limites mínimos para que a gente não caia nessa posso chamar de bagunça, que às vezes dificulta a compreensão. Concordo que às vezes pode ajudar a alavancar determinado segmento, setor, enfim, mas ao mesmo tempo dificulta. Então a gente tem que ir sentindo aí caso a caso com esses devidos cuidados.